Olá! Vamos falar agora sobre um outro produto que nós temos aqui no nosso Horta Educa, na parte da nossa store, onde nós temos o produto de assinatura anual, que é o All Together. Então, o Horta Educa All Together, nós vamos falar agora como esse produto ele funciona e em que ele se diferencia dos outros produtos que nós também temos à disposição. E muitas vezes pode atender melhor ao seu perfil, à sua forma de estudar. Então, vejam que no All Together, o nome já do All Together significa uma forma de nós todos juntos estudarmos um determinado tema e avançarmos de uma forma conjunta, porque estudando junto nós temos uma chance melhor de ir mais longe. Então tem um ditado africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, procure ir acompanhado. A ideia do All Together é que todos juntos, em grupo, uma turma, ela acabe efetivamente indo mais longe, dentro dessa jornada, dentro do estudo da ortopedia. Muito bem. Porque grande número de pessoas nos ligam, nos perguntam, mas qual a diferença do All Together para os outros temas que nós temos, as outras assinaturas, do tipo Updates ou então o Academy? Muito bem, vamos falar então do All Together. O All Together ele é composto por 10 módulos. Esses módulos têm em torno de 15, 20 aulas. O primeiro módulo de introdução tem 15 aulas. Mas os demais módulos são 20 aulas cada módulo. Isso vai perfazer um total em torno de cerca de 200 aulas, que constituem o All Together. E essas aulas elas são liberadas, esses módulos vão sendo liberados de forma gradativa. Então, vamos supor, no primeiro módulo você vai encontrar uma série de conteúdos lá, um número de conteúdos variados, e assim por diante nos demais módulos. Mas o que vai diferenciar efetivamente é que nós não nos prendemos apenas à aula propriamente dita clássica. Vocês vão ver que dentro do All Together nós temos informações e outros blocos que têm o objetivo de ir além na informação simplesmente de uma aula. E de que maneira a gente faz isso? A gente faz isso construindo o All Together em blocos. Vamos dar um exemplo que nós vamos falar sobre fraturas expostas ou então paciente politrauma. Então, quando eu vou abordar um tema como esse, eu vou abordar num formato em blocos. O primeiro bloco, ele chama atenção sobre por que nós vamos estudar esse tema. Então, por que o especialista, por que o residente, ou por que um especialista, já um ortopedista, já formado, precisa estudar aquele tema? Então, ele vai trazer dentro do contexto da ortopedia, qual é a aplicação e a importância desse tema ser estudado nos dias de hoje. Então, por exemplo, aqui simplesmente ilustrando, se eu tenho um tema sobre politrauma, eu vou levar em consideração o alto número de acidentes de trânsito, um exemplo que a gente pode mostrar aqui. Então isso pode mostrar a relevância de nós estudarmos esse tema que, com certeza, à medida que o mundo vai evoluindo, a questão da segurança no trânsito e os riscos que se tem para isso é que esse é um tema que cada vez mais vai encontrar uma importância cada vez maior. Então, por isso eu devo estudar esse tema. Então, isso já me prepara para esse tema. Eu tenho o objetivo, estou estudando isso não só para fazer a prova, mas como que eu vou usar isso na vida real. O segundo elemento, nós também apresentamos uma área chamada warm-up. Nós usamos, dentro do All Together, um formato de estudo que a gente chama de Flip Classroom, ou seja, a sala de aula invertida. Como é essa sala de aula invertida? Na aula convencional, geralmente a gente vai para uma aula e não viu nada antes sobre aquele tema. Então a gente chega lá
e assiste a aula. Vamos supor que a aula, mais uma vez, seja essa aula de fraturas expostas. Num Flip Classroom, a gente propõe atividades antes da aula. Ou seja, vamos ver alguma coisa, pode ser um vídeo, como o ARMAP seja utilizado. Então eu posso mostrar um vídeo de fraturas expostas, eu posso preparar e apresentar um trabalho recente, um artigo recente disponível que trate sobre esse assunto. É isso que eu vou encontrar, então, disponível antes de que eu seja levado a assistir a aula propriamente dita. Então eu tenho um período de cerca de uma semana, antes dessa aula, onde eu já tenho um conteúdo que está lá, eu já tenho 1 ou 2 artigos, ou 1 ou mais vídeos que vão me preparar e fazer esse aquecimento, ou seja, esse warm-up, me preparar, me estimular para estudar esse tema. O outro bloco que nós também fazemos, o nosso terceiro bloco nas aulas do All Together, é o bloco da aula propriamente dita. A aula propriamente dita, ela envolve, desde o conceito, desde da introdução, os elementos básicos para a aula, o embasamento da anatomia, a parte da clínica, a parte da investigação diagnóstica, os exames laboratoriais, exames de imagem, a avaliação clínica, a gente já comentou, e até se chegar ao diagnóstico. E após o diagnóstico, então, quais os tratamentos que são os mais adequados? Além do diagnóstico, os diagnósticos diferenciais, quais os tratamentos para aquela afecção que está sendo abordada e os diferentes tipos de tratamento, e também tratamos das complicações. É isso que é uma aula normal, como vocês têm em qualquer uma das aulas. Esse seria o terceiro bloco de uma aula, que vai abordar sobre fraturas expostas. É isso que você vai encontrar no terceiro bloco. Mas vejam que o All Together, ele vai além. Nós temos mais outros blocos. No quarto bloco, nós abrimos para perguntas. Então, quem assistiu a aula ou quem fizer alguma pergunta, pode encaminhar essa pergunta é respondida e você tem, então, respondendo as dúvidas, que é esse outro bloco. Após retirada as dúvidas, nós temos ainda um outro bloco que é sobre após responder as dúvidas, são as questões de um banco de questões que nós temos, que é um bloco chamado de questões comentadas. Aquelas questões que costumam cair nas avaliações de cada um desses temas, lá do nosso banco de questões, nós trazemos essas questões e vamos apresentar essas questões, as opções e quais as respostas que são as mais adequadas. Um outro tema, um outro bloco que nós temos ainda dentro do All Together, seria sobre a parte das melhores evidências na parte da saúde. Então, hoje em dia bastante utilizado, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência. O que existe de evidências, mais de trabalhos com melhor metodologia que acabem comprovando ou não a utilização de determinado tipo de tratamento ou de investigação dentro desse tema abordado. E para finalizar, nós temos ainda mais um bloco complementar, que é onde a gente fala do indo além. O que é o indo além? O indo além é onde nós apresentamos qual a bibliografia que nós utilizamos e que estimulamos para que vocês procurem nessa bibliografia, em links que nós deixamos também disponíveis, para que vocês aprofundem ainda mais o estudo dentro do tema que foi o tema selecionado. Então, esse é o tipo de abordagem que tem o All Together. Ou seja, não estamos preocupados somente com o conteúdo da aula, mas com vários outros elementos, vários outros blocos, como nós colocamos aqui. Então, se você quiser fazer uso e ser um usuário da parte de ensino desse produto em específico, o All Together, seja bem-vindo.